Boa noite, a paz do Senhor para você que está com o nosso encontro marcado agora para o clamor da meia-noite, todas as noites nesse mês de maio. Nós estamos fazendo junto com o pastor Neto e hoje pelo IBNG Eunápolis, né? Nós temos feito pelo IBNG Itabuna, mas hoje nós vamos falar pelo nosso Instagram, até para testar aqui como é que funciona daqui para lá. Nós vamos trabalhar como âncora hoje desse momento de palavra, de oração. Seja bem-vindo a IBNG Itabuna. Eu já convidei o pastor Neto. Seja bem-vindo aí, irmão Rubem, Ruth, a irmã Cleusa, paz, pastor. Opa, chegou ele aí, ó. Paz, pastor Luiz. Oi. Hoje eu estou na parte de baixo aqui, irmão. Hoje nós mudamos. Hoje nós mudamos um pouquinho aqui a ordem, né? Eu fui para a prateleira de cima. Isso aí, pastor. Amém, meu irmão. Deus abençoe a sua vida aí. Muito bom. Os irmãos estão chegando. Eu fiz um convite sim, lá no Facebook agora, dizendo que hoje mudou de Instagram, né? Veio para o nosso aqui. Amém. A irmã André está aí só fazendo carinha de riso. A gente é meio analfabeto, né, pastor? Fica até com vergonha. Não é o quê? A gente fica perdido nesse negócio. É acostumado. Meu socorro aqui é Eliseu. Eu estou aqui. O meu socorro aqui é André aí, dando a retaguarda aí. Mas amém, pastor. Amém. Que bênção. Mais um dia, né? Amém, com certeza. Hoje, dia 12 de maio, né? Nós já estamos indo para a primeira metade do mês, né? Verdade. E podendo dizer, em meio ao caos, que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Amém. Nós não ficamos pelo caminho, não. E aí? Itabuna tá frio, tá quente, como sempre? Rapaz, o frio daqui não é inverno para mim, não. É para Catiúcia, para Ronaldo de Cleide, os frientos. O frio daqui eu fico com a careca transpirando, meu irmão. Olha aí. Aqui é o Nápoles, não. Aqui é extremo sul mesmo, o ventinho. Ontem estava parecendo Vitória da Conquista, viu? Aquele ventinho, né, Luiz? Mas estamos aí, pastor, mais uma vez. Amém. Mais uma noite, né? E vai aí, meu irmão, você que irmão Marcelo Paz acabou de chegar. Deus abençoe aí. Seja bem-vindo, irmão Marcelo. Irmão, eu quero te desafiar hoje a chamar mais pessoas. Clica nesse aviãozinho aí aqui do lado e marque pessoas para junto com a gente orarmos ao Senhor, falar um pouquinho de Bíblia, né, pastor? E de esperança, principalmente. Com certeza. Grandes coisas o Senhor já fez por nós. Ele não vai fazer, amém, ele já fez. Amém. Jesus já pagou a conta. Jesus já garantiu a nossa vitória. Então, o que vier daqui para frente é lucro. É lucro. Mas amém. Enquanto o pessoal vai chegando aí, pastor, vamos orar e pedir ao Senhor que direcione, né, esse momento aí, que não seja certamente não é porque a palavra não volta vazia, mas o objetivo aqui não é só passar um tempinho, não. É compartilhar a vida, compartilhar a esperança, dizer que o Senhor pode dizer que o Senhor pode sim mudar a sua vida. E aí tem uma canção antiga que a gente canta assim: como é que prova que eu posso dar que o Senhor muda a vida de alguém? É a minha, é a sua, né? Se Ele mudou a gente... Se era a gente que era jambuzeiro bravo, como você gosta de dizer, né? Torna-se Oliveira, né, Luiz? Sim, Oliveira. Amém, então, pastor. Vamos orar. Ora aí pra gente hoje. Vamos orar então, irmão. Amém. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Queremos entregar as nossas vidas a ti, ó Pai. Queremos entregar a nossa família, a nossa cidade, o nosso ser interno, o interno ao Senhor, Pai. Esse homem interior que há em cada um de nós, que precisa ser renovado a cada dia e que se renova no Senhor, na sua palavra, no seu Espírito. Eu rogo que nesta noite, Senhor, o Senhor ilumine os lombos do nosso entendimento
e Sim, daquelas meu pessoas que Deus. entrarem conosco aqui, ó Deus, nesta live, nessa noite, que os lombos do entendimento sejam iluminados para compreendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas neste dia que Aleluias. inicia agora, Senhor. Por Sim, meu isso, Senhor, nós Deus. te pedimos, Senhor, ser conosco, que o teu Espírito nos conduza nas asas do Senhor, no vento do teu Espírito, nos conduza, Senhor, nesta live, para podermos aqui sermos ferramenta de bênção na vida dessas pessoas e Sim, elas serem sim, nas sim, nossas. Que sim. o Senhor, ó Deus, nos guarde, nos livre e, acima Amém, de tudo, Jesus. nos dê Livra uma mesmo, Senhor. consciência iluminada pela tua palavra nesse momento, Sim, meu Pai. Deus. Faz-nos conforme a tua vontade nesse momento. Faz conosco o que o Senhor quer e visita os corações, o coração de cada um, aliás, que está entrando neste momento nessa live, Ah, que está entrando Deus. na Em rede, nome Senhor. de Que o Jesus. coração seja visitado e a tua palavra sirva de alimento e de luz para iluminar a nossa vida, Pai. Sim, meu Eu Deus. oro e te agradeço por mais esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, pastor? Graças a Deus. E aí, ontem, Dia das Mães, a gente fez o culto aqui presencial, mas com dois irmãos apenas, né? Porque as pessoas estão com Sim, Luiz. cautela e transmitimos ao vivo e fica lembrando, a gente fica como o texto da Bíblia, né? Quando Israel estava cativo, eles Sim, sentavam à beira dos rios e as pessoas diziam, cante as canções que vocês cantavam lá. E eles diziam, nós só chorávamos, né? Porque verdade. As margens do rio Quedar. é, Eles dizem, nós pendurávamos as nossas harpas, desejando estar em Israel. sim, E mesmo livre, porém soltos. Então havia uma dor na alma. sim, E eles falavam, como cantaríamos a canção se nós estamos em terra estranha? estranho. Então, Então, se vivemos dias estranhos, né, Luiz? Como cantar as canções? a Isso gente, mesmo. e aí olhando o templo, né, vazio, mas sabendo que os irmãos estavam, sim, acompanhando como agora, mas é um tempo novo, pastor, e a gente precisa estar atento para não passar desapercebido o que que Deus está Sim, querendo da sim. gente, onde é que o Nesse Senhor quer momento. nos levar, porque até na luta a gente acostuma, principalmente Sim, sim, a nossa cultura, a gente acostuma com tudo, né? A gente acostuma sim, com coisa Luiz. boa e até mesmo com sofrimento. Tem pessoas que o sofrimento vai machucando tanto que ele cria meio que uma casca ali, uma pele grossa, e ele adapta com aquilo, né? Pessoas que vivem em situações e perde até a esperança de buscar dias melhores. Sim, Então, sim, sim. nós precisamos, eu digo eu primeiro, não deixar que o tempo vai passando e eu fico desapercebido nesse contexto, porque não está normal. Sim, Luiz. O mundo não está normal. Tá A não. sua cidade não está normal. A minha cidade não está normal. A nossa vida não está normal. Hoje, mais uma vez, o nosso comércio aqui cerrou as portas e a cidade faz o chamado lockdown, só não Sim, para os serviços essenciais. Então, queridos, isso não é normal. Eu preciso estar atento para aquilo que o Senhor quer falar, quer fazer verdade, e Luiz. fazer Verdade. em nós e através de nós. Porque, Sim, sim. principalmente nós, servos do Senhor, temos essa missão. O Senhor trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Então, eu não Amém. posso, nem você que já entrou aí, e eu vou te desafiando a compartilhar essa live, chame pessoas também, porque hoje eu estava aqui orando, pedindo uma palavra, né? Eu estou aqui desde 11 horas, sentado e lendo Amém, e Luiz. percebendo o que está se passando na rede. E Sim. eu vi aqui de 10h40 para cá várias lives, vários irmãos, vários pastores, pessoas comunicando, né? Isso é bom porque há alimento fresco chegando a todo tempo, Sim, sim, sim. A todo mas a instante. todo instante, mas existe algo também que eu preciso ficar atento em meio a isso, porque eu não Sim, posso Luiz. só comer, eu preciso também digerir aquilo que eu estou comendo, né? Verdade. Eu preciso ouvir, reter aquilo que de fato
me traz vida, mas eu não posso embriagar com tantas vozes, porque isso confunde a gente às vezes, né, Sim, pastor sim. Neto? Fala um pouquinho aí dentro Verdade, disso. verdade. Verdade, Luiz. Porque o que que acontece? Existem muitas vozes hoje. Sim, E essas vozes não podem substituir a voz de Cristo, sim, a voz de Deus. Desde o início aqui que nós falamos sobre esperança, a grande dificuldade não é Deus usar a mula para falar, mas será que o profeta vai ouvir, né? Ou será que o homem vai ouvir Deus? sim, Então, assim, nesses dias de tantas vozes, de tanta informação, é uma sobrecarga de informação fora do normal até. E nesse tempo a gente tem que saber filtrar o que vai penetrar aqui no meu sentido da audição sim, para alimentar o meu espírito, a minha alma e a minha vida. E nesse tempo que nós estamos vendo mensagem daqui, de lá, da acolá, filosofia uhum, e até coach e tantas coisas, tantas mensagens, política e mistura várias coisas. É necessário, Luiz, nós ouvimos aqueles que, como você falou aí, que Deus levantou como voz profética nesse tempo de inverno, podemos dizer assim, inverno mundial. uhum, Ontem eu vi a Zazá e o Neto entrando aí na live junto conosco também, e dizer assim, nesse tempo de inverno mundial, é necessário ouvirmos o que o Senhor tem para falar sim, conosco. O sim, que esse manual da vida, chamada Bíblia, tem para nos orientar nesse tempo, Luiz. E como você falou aí, nós não podemos nos abater, nós não podemos nos entregar, nós não podemos lançar fora, desistir. Não, a Bíblia fala de esperança, sim. A Bíblia fala de porta, a Bíblia fala de caminho, a Bíblia fala que tem uma verdade que sobressai acima de todas as verdades. E essa verdade é Cristo. Então, assim, pastor, nós estamos aqui mais uma vez, nesta noite, né? sim, Dizendo assim: ainda que a dor venha, ainda que a angústia venha, ainda que a adversidade venha, ainda que venha o prenúncio da guerra, o prenúncio de piora, ainda que tudo isso venha acontecer, e como está na Bíblia, né, que os últimos sim. dias teríamos dias difíceis, dias maus Trabalhosos, chamados. dias Nós chegamos trabalhosos, nos dias maus, dias trabalhosos, nós chegamos neles. sim, Nós chegamos nos dias maus e talvez, como, desculpe, como está escrito na própria palavra, a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, deve estar pronta para isso, deve estar preparada. Eu escrevi alguma coisa ali, Luiz, mas eu queria que você comentasse aí, depois eu vou falar aqui um pouquinho também disso aí, sim. que nesses dias em que as pessoas procuram felicidade, né, que se vende felicidade 3 quilos ali, meio quilo acolá, a gente vê aí muita gente vendendo felicidade, até mesmo no nosso meio cristão, né? Dizendo, Sim, olha, 5 passos para você chegar lá na felicidade. sim, é felicidade É, plena, né? felicidade plena. A gente encontra outro ali vendendo mais meio quilo ali de alegria, de sorriso. O livro, aí aparece um coach dizendo, ó, tem um livro aqui que você vai ler esse livro e você vai fazer 20 coisas, e depois dessas 20 coisas vai estar resolvido. E nós precisamos, diante de todas essas falas, ver o que a Bíblia diz, o que o Senhor fala, o que os servos de Deus escreveram na Sim. Bíblia. E de fato nós devemos ouvir esses 7 passos aqui, 20 passos acolá, Eu, meio quilo eu, aqui. Pode falar aí, pastor, eu me ajuda aí. o maior, nada contra o coach, mas o Sim, maior coach da história a palavra fugiu aqui, é muito sem parâmetro, mas ele é disparadamente falando, é isso que eu queria dizer. Ele é sim, sim. disparadamente falando, o maior coach que já houve é o próprio Jesus, né? Glória a Porque Jesus. o homem de Nazaré, ele motivou na sua época, ele motivou depois de si e continua Sim, motivando sim. até hoje. É uma mensagem que não caiu, é uma mensagem que não foi uma mensagem épica, ela foi uma mensagem, como diz a palavra difícil aí, atemporal. Ela é uma mensagem, Verdade, ela é uma verdade. mensagem que é atual em qualquer ocasião. Então eu queria, pastor,
falar um pouquinho dentro daquilo que o Senhor trouxe ao meu Sim, pode falar que coração Deus colocou aí, irmão. nesse, Vai lá. nesse primeiro momento, e depois a gente passa a bola aí, você vai falar sobre a felicidade. Mas Amém. quando eu observo aqui nos nossos participantes, a maioria deles, se não todos, São irmãos. já são servos do Senhor. Então, como se nós estivéssemos, Anderson aí, o irmão chegando. antes chegou, é como se nós estivéssemos falando Amém. aqui para os domésticos da fé, né? Da Como fé, diz a com palavra. certeza. Então, nesse cenário que nós estamos vivendo, nós falamos aqui, desculpa, de ouvir vozes, mas ela tem dois lados essa moeda. O primeiro Sim, lado é que eu ouço muita coisa e eu preciso filtrar, eu preciso digerir, eu sim, preciso observar. Esse é um lado dessa moeda. O outro lado é um lado que talvez é o mais difícil deles, que é reter. Reter o que é bom. E aí, o que o escritor aos Hebreus deixou escrito aqui no capítulo 2? boa, Portanto, Luiz, boa. portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Amém. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a sua retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor e depois foi confirmada pelos que a ouviram? Sim, sim. A recomendação do escritor aos Hebreus, que nós não sabemos se é Paulo, se é Lucas, enfim, Você é mas Lucas, ficou escrito. ninguém sabe. E o escritor aos Hebreus deixa para a gente várias direções e orientações até para esse tempo que nós estamos vivendo. Sim, Eu sim, pô. preciso Sim, Luiz. atentar com mais diligência para as coisas que eu tenho visto. E não só visto, mas ouvido. E o que é atentar com Sim, diligência? Atentar com... A palavra diligência, ela comunica para a gente atenção, zelo, cuidado, verdade, né? pastor. É uma pessoa diligente, é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa que examina, Vigilância né? contínua. Ele tem não só um exame externo, como um autoexame, sempre passando no crivo da palavra. Então, nós não Sim, estamos sim. falando aqui de coisas naturais agora, nós estamos falando do reino, e ao final desse bate-papo, nós vamos convergir isso para um tempo de esperança. Mas eu preciso Sim, pensar o sim. seguinte, não, tem muito, às vezes, isso já aconteceu com todos nós em algum momento da história. A gente preenche, às vezes, um tempo que seria um tempo de reflexão com muita informação. É como se eu Sim, disfarçasse a minha mente, eu não vou para o remédio, eu não vou para o álcool, eu não vou para a droga, eu não vou para a prostituição ou para o adultério, mas eu vou para fuga, até mesmo dentro de várias pregações. São sim, sim. pessoas que ouvem pastor Lucinho de manhã, ouve o Luiz Hermínio meio-dia, ouve o Rodolfo Abrantes 2 horas da tarde, de noite ele está ouvindo o pastor Josué, de madrugada ele está ouvindo o Malafaia, 3 horas da tarde ele está ouvindo o Cláudio Duarte, meia-noite está nos ouvindo, né? E isso, Cuidado para não dar diarreia na mente. né? Então, eu preciso primeiro atentar para aquilo que eu estou ouvindo, com Verdade. diligência. E depois, pastor, Amém. e que aí entra o que eu ia dizer, que nada contra eu observar e assistir ou a me alimentar desses alimentos. Agora, a grande questão é, isso tem surtido, o que eu estou fazendo com essa palavra que eu estou ouvindo? O que eu estou fazendo com essa bagagem que está me sendo oferecida? Não sei se você está entendendo aqui a Estou linha do entendendo. raciocínio. Sim, Porque sim. se eu não tomo posse disso, se isso não desce para o meu coração, a ponto de mudar as minhas atitudes, a ponto de me dar Sim. equilíbrio em dias como esse, que nunca demandou de nós tanto equilíbrio como agora. Então, Ou seja, se não dá base, né, Luiz?
e nem construção. O que que isso está O que construindo na que minha está vida, ou formando construindo? base na minha vida? E aí, Sim, dentro desse texto, aí eu vou lá para o nosso coach chamado Jesus, quando ele escreveu no capítulo 13 de Mateus. Quem tiver com sua Bíblia aí, quiser acompanhar, eu vou fazer uma leitura de alguns versículos aqui e sim, logo já pastor. te passo a bola aí também. Não, mas continue, fica à vontade aí, tá Então, bom assim, ó, nós demais. não vamos perder o raciocínio. O escritor Sim, aos Hebreus falou que eu devo atentar com mais diligência, ou seja, com diligentemente. cuidado para aquilo que eu estou Sim, ouvindo, né, para eu reter o que é bom e também sustentar aquilo que eu preciso sustentar. E aí, agora Jesus fala aqui no livro de Mateus, capítulo 13, e falou-lhe no versículo 3, 13, 3, e falou-lhes sim, Jesus muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e a comeram. A outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo, né? O que Jesus colocou no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, é, Jesus fala algo no versículo 11, pastor, aqui. Ele diz o seguinte: E ele respondeu e disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, a multidão que caminha sem compromisso, não, ela conhece muito pouco. A multidão que verdade. está no show, a multidão que está nas grandes cruzadas, a multidão que está sempre atrás de algo novo, Sim, dificilmente sim, a ela é revelado os mistérios que Jesus tem para nós. Mas para sim. você aí que é diligente, para você que está atentando para a palavra dele, para você que está, não porque está aqui agora nessa sala, mas que está nesse tempo, Sim, refletindo, sim. colocando seu coração à Que disposição, senta para ouvir que Jesus, senta né, para ouvir Luiz? Jesus, A multidão não sentava para ouvir, a multidão só queria um só milagre. queria um milagre. E esse que senta é dado o direito de conhecer os mistérios do reino do céu. Aí Sim, ele diz no versículo 15: Porque o coração deste povo está endurecido. E aí no versículo 18 ele coloca o seguinte: Escutai, pois, a parábola do semeador. Ou seja, a multidão ouviu a parábola, mas aquele que seguia de perto Jesus ouviu a explicação da parábola. E olha o que Jesus fala: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, e não a entendendo, vem o sim, maligno e lhe arrebata o que foi semeado no coração. Olha aí. verdade. Ou seja, eu ouvindo muita coisa, mas se eu não entender aquilo que eu ouço, eu não tenho condição de Sim, reter isso no coração. Aí o maligno vem, que ele já vem para roubar, matar e destruir, o maligno vem e me tira isso como tirar um doce da boca de uma criança. Você entendeu aí entendi, entendi, meu irmão. o momento que nós estamos vivendo? É um momento sério, de eu ouvir, reter, colocar isso diante do Senhor. E ele fala o seguinte: o que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, é chegada a angústia e a perseguição, e por causa da palavra ele logo se ofende. Quantas às Verdade. vezes, num momento de euforia, de congresso, o congresso de jovens, o Ser Homem, o chá das mulheres, aquela programação que nos envolve, que mexe com a nossa emoção e com a razão também, muitos tomam posição. Não, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para caminhar daqui para frente.
Só que quando passa aquele momento da festa ali, vem o confronto, vem a luta, vem a perseguição, como nós estamos recebendo agora esse momento de angústia, a pessoa perde também a razão, porque ele não criou raiz em si. Por isso que eu preciso estar sempre atentando com diligência para aquilo que eu estou ouvindo. E Jesus ainda vai dizendo, e o que houve, e o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas o cuidado desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, qualquer situação, seja ela aqui o pássaro vai retirar, aquela que o sol vai queimar porque não tem raiz, e aquela que vai ser ofuscada pelas coisas desse mundo, todas essas coisas tiram de nós a condição de crescermos e de sermos abençoados e de sermos orientados por Jesus. Então, o que tem me chamado a atenção para te passar a palavra é exatamente, pastor, esse ponto de eu estar recebendo muita coisa, mas retendo quase nada. E a igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3, versículo 11, tem uma recomendação lá assim, guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Ninguém tome aquilo que você recebeu. Então, se eu não pudesse perder isso que eu recebi, não tinha essa recomendação na Bíblia. Se aquilo que eu recebi do Senhor, de comunhão, de estrutura, de paz, de equilíbrio, de prosperidade em Deus, se isso não pudesse me ser tirado, não haveria essa recomendação. Você concorda? Com certeza, Luiz. Se não tivesse esse risco de eu perder essas coisas, que para nós é muito valioso, que é uma coroa para o crente. De fato é. É muito valioso, não teria essa recomendação de guardar o que eu tenho para que ninguém tire ou roube a minha coroa. Então, a minha fala para você, meu irmão, nessa noite, é o quê? Equilíbrio em Deus, pé no chão. Amém. Se não está entendendo muita coisa, não fale daquilo que você não está entendendo. Não tome decisões precipitadas em meio à tempestade. No meio do caos, é o momento o pior momento para se tomar decisões impensadas. Então, assim, a palavra do Senhor mostra isso para a gente. Atentar com mais diligência para aquilo que eu tenho visto e ouvido da parte do Senhor. Amém, pastor? Fala um pouco aí. Na verdade, Luiz, essa palavra que você falou aí, ela é muito importante. Por quê, pastor? Porque há uma realidade a despeito de que a palavra de Deus, ela serve para nós, para formar em nós base e construção na vida. Quando eu escuto, ou seja, isso que eu escuto, como nós falamos aqui, várias vozes, e isso não forma na minha vida nem base, nem serve para construir, então, ou seja, eu tenho que filtrar e de fato receber e firmar essa palavra como base na minha vida. Toda construção feita, e o que você leu foi isso aí, essa semente que é a palavra. E a Bíblia diz assim, aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, alguém que ouve a palavra e pega essa palavra de fato, Luiz, e faz dessa palavra base na sua vida, muito bom, serviu como base, mas nenhuma construção feita em cima dessa base de forma errada, ainda que a base seja sólida, essa construção vai ruir, porque o que construiu sobre a base, construiu de forma errada. Então, o que você está nos orientando aí, orientando a todos que estão ouvindo aqui, que em meio a esse caos, além de você ter recebido a palavra de Deus e ter pegado essa palavra, colocado em prática para ser base na fé, base na esperança, base no entendimento, base nas ações e reações nesse tempo difícil, não só isso, mas você vai pegar essa palavra e construir sobre a base que já estava feita, construir via a palavra de Deus, porque não basta só, se eu faço uma construção sem base, ela vai cair, e se eu faço uma construção com base forte, mas a construção de forma errada, também vai cair. Sim. Então, ou seja, não é só base, faça base e faça a construção dos pensamentos, dos sentimentos, da fala, do que nós olhamos, faça isso conforme a palavra de Deus.
Então, o que você leu, aquele que deixa essa semente cair na terra e essa semente germinar e criar raiz e florescer e dar fruto, é essa pessoa que pegou a palavra, fez dela base na sua vida e na hora de construir também fez uma construção firmada na Sim, na palavra. Tá rocha, Nicole na aí que é rocha. arquiteta, Isso. tá Sabe, Nicole sabe, aí que é arquiteta, ou sabe seja, bem o né, que é Nicole? isso, né? Sabe o que que A é isso? Ou seja, necessidade da fundação, da estrutura, para essa construção ficar bem feita, ficar sólida. E também, pastor, tem um outro detalhe. No meio de um momento como esse, porque é o que eu disse no início, nós não estamos vivendo dentro de uma normalidade, não. Tá um tempo diferente, né? dias maus, Dias dias maus, maus. e não só isso, mas dias de dúvidas estranhos, há um silêncio, há Incerteza. uma incerteza na nação, no planeta, e aí a gente se dá muito aquela necessidade de ou perguntar ou querer responder algumas coisas, mas o que eu entendi, até vi um pastor renomado falando, eu achei isso interessante. Eu não, alguém perguntou ele assim, qual a sua leitura desse momento? O que que o senhor acha que tem por trás disso tudo? Ele falou, eu não tenho que achar nada. Já está estabelecido pela palavra do Senhor. E aí é uma Amém. resposta muito sábia. Por quê? Porque tem pessoas querendo inventar a roda. Entendeu? Eu não Verdade. posso criar um novo testamento. Eu não posso criar Não tem nem como, Luiz, eu não não tem nem posso criar como. uma resposta para aquilo que Paulo falou, que chegaria o tempo que as pessoas iam procurar pregadores que falassem aquilo que os ouvidos querem ouvir. Jeremias, o profeta, quando Israel foi preso na Babilônia, Luiz, surgiram profetas com falas, que é o que nós estamos falando aí, que você está falando, justamente isso que esse Sim. pregador aí renomado falou, dizendo assim, ó, amanhã a gente sai daqui da Babilônia, amanhã Deus vai dar uma bênção, Uhum. amanhã de manhã, ou seja, eles estavam dizendo assim, Jeremias profetizando, dizendo, ó, vai ter que cumprir 70 anos, Sim. espere, aguarda, tem esperança, tem que cumprir o tempo do Senhor, mas os profetas falsos estavam dizendo que nada, amanhã a gente sai daqui, amanhã resolve isso. E na verdade, era um imediatismo, Sim. já desde aquela época, que hoje alguém quer criar uma ideia, alguém quer trazer uma mensagem, uma profecia, alguma coisa, sendo que a profecia está aqui já. E nós não queremos, não podemos, e até contrariaria o objetivo dessa live, nós não somos Sim, sim. profetas do caos, não é isso. Amém. Nós não somos Verdade. profetas do caos, não somos pessoas que vêm aqui para disseminar medo, pavor ou más notícias, né? Agora, eu Sim. preciso ter um equilíbrio na palavra para fazer aquilo. O Amém. Marcelo Paz está aí, terminou o curso de Direito agora, ele sabe um texto que é muito usado aí pelos constitucionalistas. Eu preciso fazer o sopeso, eu tenho que só pesar isso, eu tenho que fazer um cruzamento de dados para eu entender o tempo. Amém. E aí, um dia eu vi alguém falando que quem entende o tempo também vai entender o modo de caminhar, o modo de Sim, sim, trabalhar, Luiz. entendeu? Eu não Sim. posso criar uma expectativa e sair apregoando aqui, por exemplo, em Eunápolis, que semana que vem esse caos vai passar. Nós não temos uma resposta daquilo que não... Sim, sim, um Luiz. dia os discípulos, até Jesus falando sobre isso, salvo engano, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, logo no início, depois do antes do Pentecostes, quer ver Atos primeiro? Eu já lembrei aqui o texto, que é muito oportuno para quem fica querendo responder algumas coisas que não está com a gente a resposta. Sim, É a sim, mesma sim. coisa quem fica marcando data de que Jesus vai voltar. Aparece cada um. Encontrei uma senhora crente dizendo que o pastor dela marcou uma data que vai acontecer algo. Sim, Irmão, vamos sim. parar com isso, irmão. Fica com o que está escrito na Bíblia. Encontrei uma senhora aqui assim, Itabuna, Luiz. E eu falei, calma, minha irmã. Você vai ficar com o que está escrito na Bíblia. Jesus falou assim, está escrito. Sim. Nós ficamos com o que está escrito. Isso é o que vale. Então, Vai lá, olha pastor. aí o que Lá. que Jesus falou. Hoje está sendo assim um pouco de Bíblia e conversando, É porque necessário nós temos também. que entender o nosso perfil aqui que está na sala hoje. Então, são pessoas que já caminham,
né, e estão aqui conosco já caminhando. E olha o que Jesus, isso não foi Lucas que... Lucas narrou uma fala de Jesus, né, quando ele escreveu aqui o Sim. livro de Atos. Versículo 6, do capítulo 1, presta atenção aí você que está nos ouvindo. Aqueles, pois, que se haviam reunido com Jesus, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Olha a pergunta era imediatista, a pergunta era para aquele Sim. tempo. Jesus, você vai restaurar o reino de Israel, que era o reino político que eles estavam se referindo? Vai tirar Roma daqui? César vai Ô Luiz, embora? acima disso aí, os crentes que estão ouvindo a gente, para desse negócio de política, rapaz. Aí é Roma. Você quer servir a Roma ou o Senhor? Sim, Porque agora também os crentes estão, não é Moro, é Bolsonaro, é Lula, é esquerda, é direita, é centrão. Fica com Jesus bonitão e bonitona, senão vai dar errado. fica. Roma não tem nada a ver com a gente. E, Vai lá, pastor Luiz. e aí eles perguntaram a Jesus: Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar a política de Israel? E Jesus fala para eles, Neto, uma palavra que eu preciso atentar e recebê-la para mim. Olha o que ele falou. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, tem Aleluia. coisas que não é para eu saber data. Entendeu? O irmão Jacques colocou: expectativas geradas por resposta fora da palavra só gera frustração. E é isso mesmo. E infelicidade, viu, Luiz? Sim, Infelicidade, porque faz uma expectativa e aí fica a coisa não acontece, fica com raiva de com Deus, raiva fica de com raiva Deus e de tudo, amaldiçoando. sendo que Deus não falou nada Não disso. falou, e ao contrário, nem nos deu essa possibilidade de conjecturar sobre o que está acontecendo. Eu repito Sim, aqui, desde o dia que eu senti o drama do que nós estamos vivendo, e fui orar no meu espírito, atribulou muito, angustiou, na verdade, e o Senhor me deu uma palavra que, talvez para acalmar o meu coração, e não seja uma palavra geral, mas eu transmito. Por quê? Porque o texto veio muito claro, Jó 42, 3. Eu falei de coisas que eu não entendia. Eu verdade, falei de Luiz. coisas que não entendi. Então, qual foi a palavra que Deus me deu? Fala muito pouco, porque você não sabe de Amém. nada dessa pandemia, você não sabe para aqui que está vindo. Nós não sabemos, pastor, se ninguém na terra pode bater no peito, nem o xaracatá, nem o ralabaxé, aquele que bate Verdade. e acha que ele comunica com Deus diretamente. Não. E aí o texto mostra isso na Ô, palavra. Luiz, a ciência não sabe, aquilo que eu falei, a ciência não sabe, ninguém sabe, nós que somos pastores não sabemos, ninguém sabe, nós não sabemos, só ele, Agora, e acabou. aí entra o texto. Então não vos pertence saber que dia que vai acabar o coronavírus, que dia que Itabuna abre, que dia que a Unap volta a girar o comércio, que dia que eu volto a ganhar dinheiro, que dia que eu vou pagar minhas contas. Nesse cenário aqui, tem coisas que o Senhor é que sabe, Ele que está no controle de todas as coisas. Entendeu? Amém. Então eu preciso descansar. Agora, o que eu faço, pastor, num momento que eu não Nesse sei? período, O que eu faço nesse período? A resposta está aqui no 8. Ó. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós. Ou seja, amém. mas recebereis o poder do Espírito Santo. Ou seja, vocês vão receber o Espírito Santo, que há de Vai vir ser sobre vós. capacitado, né, Luiz? E Capacitado ser-me-eis para poder testemunhas. passar Então, isso. como é que eu passo esse momento? Cheio do Espírito Santo. Não é Amém. cheio de Amém. economia, não é cheio de política, não é cheio de Expectativa pessoal. cheio de expectativa pessoal ou cheio de mim. Não, porque em mim eu não Isso tenho mesmo. resposta. Mas quando eu me debruço aqui, aí entra um outro detalhe. Essa palavra aqui, ó, que eu estou segurando e é que você está lendo aí, é que os irmãos também, Amém. ela está cheio de respostas para mim. Como é que eu fico no meio de tempestade? Verdade. Está cheio de respostas. O que eu faço no momento de insegurança? Ela é um manual, É um Luiz. manual. Então, Se a gente compra um aparelho e tem um manual para dizer como é que ele funciona em todo e qualquer momento,
A Bíblia é o manual da humanidade que diz o que temos que fazer no tempo de temporal, Sim. igual agora, no tempo de inverno, é como você está falando. E, Então Je- vamos conter com o que está aqui. e Jesus, pastor, tem momento que eu preciso ter ativismo, tem momento que eu preciso de ter atitude, Parar. mas tem momento, meu irmão, que eu preciso de parar e descansar na sombra do Onipotente. Amém. Jesus, um dia, ele chega em Israel, no monte, e eu acho esse texto muito, muito interessante. Jesus olha, e o que que ele fala? Jerusalém, é até chamado o lamento de Jesus. Ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis vos abrigar, como a galinha faz com os pintinhos debaixo das suas asas. Ou seja, quantas vezes o Senhor já quis acalmar você, me acalmar, e eu não permito. Verdade, Luiz. E eu não permito. Então é um momento que nós estamos vivendo hoje de deixar Jesus tomar frente e eu ficar descansando nele, porque o que eu Verdade, vou pastor, fazer ou deixar verdade. de fazer nesse momento não vai interferir em muita coisa, não. Luiz, existe em cima dessa palavra aí que você falou. Jesus entra no barco com os discípulos, ele estava no barco, como ele está aí conosco aqui, com os irmãos Sim, que estão aí nos acompanhando. E a Bíblia fala que vem um temporal, Luiz. sim. E no meio do temporal, a Bíblia fala que Jesus faz o quê? O que que Jesus faz no meio do temporal? Ele Ele foi dormiu, foi dormir. Ele descansar. foi dormir. E quando ele foi dormir, no meio ao temporal, ou seja, ele ensina para mim, nós já pregamos sobre isso, já falamos, o que Jesus queria dizer para os discípulos: dorme comigo. Às vezes a gente tem uma ideia, como a gente ouviu muito, né? O mestre, o mar se revolta, não se te dá que morramos, e eles Sim, clamam, acorda Jesus, né? Desesperado, pedindo a Jesus para poder acalma o tempo, acalma o temporal. Jesus sabia que tinha um temporal. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está ali, sabendo que aquele temporal ia vir. E mesmo assim ele dorme. E quando ele dorme, na verdade, não era para despertar Jesus, era para dormir junto com Jesus, Luiz. sim. Era para dormir naquela hora e falar bem assim: eu confio em quem está comigo no barco. Então, ou seja, nessa hora de pandemia, nessa hora de inverno, nessa hora de dias maus, nessa hora de incerteza, que ninguém sabe o que vai acontecer, aí sejamos aquele que creamos, vamos crer na palavra do Senhor, vamos dormir no barco com Jesus. E Sim. se dormirmos no barco com Jesus, eu tenho certeza, irmãos, que o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que sabe o ontem, o hoje, o amanhã, está além de nós, certamente Ele vai cuidar de nós, certamente Ele vai cuidar. A fé, Luiz, não é gritar e desesperar. Desespero é sinônimo de não ter esperança. A fé é poder deitar do lado de Jesus e dizer assim: Senhor, eu deito ao teu lado, eu vou dormir também. Eu vou dormir, não vou desesperar, eu não vou gritar, não Que, vou entrar em que é desespero. diferente, pastor, aí sim, vindo para o nosso tema que nós temos discutido esses dias de frio na alma, de Sim, inverno, é diferente de eu dormir para fugir de uma situação. Não é sim, que é o de Jonas, não é né? o sono da fuga de Jonas, não. É o descanso nos braços Fé, nos eternos, como diz a canção, descansando nos eternos braços do Senhor. É é diferente. Então, verdade. o irmão Jacques colocou aí algo interessante. Descansar na sombra do Onipotente também é uma atitude. Ou É uma seja, atitude, é sim, uma atitude. Como eu posso gerir os meus pensamentos, aquilo que Paulo falou, no que pensar, tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é sim, sim, direito, tem sim. boa fama. Então eu posso governar minha mente e dizer para ela: aquieta-te. A pastora Irinéia sempre falava algo comigo lá atrás, e talvez você já tenha ouvido isso: quem manda no corpo é a cabeça. Verdade, Se a sua verdade, Luiz. cabeça disser que eu não vou conseguir, eu não vou viver, eu não vou sobressair essa crise, muito provável que você não vá sobressair. Mas se a Luiz, sua cabeça disser: olha, eu vou descansar no Senhor, eu não tenho respostas, mas eu confio, eu vou fazer sim, que Jeremias fez, eu vou pôr a boca no pó, porque eu amém. vou ficar em silêncio. Jeremias chega a dizer o seguinte nas lamentações dele: é melhor ficar em silêncio
e aguardar o livramento do Senhor. Né? Então, Porque tem um detalhe ainda, né, Luiz? A boca pode trazer o mal. Eu estava lembrando aqui, Luiz, o Salmo de 46, se eu não me engano. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Israel é o nosso. Aí ele vai dizendo, vai sim, falando. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os despedaça. carros no fogo. E ele vai falando da força de Deus. O próprio salmista vem e fala assim: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Sim, É como se ele falasse assim, ó, ele faz tudo isso, agora, ô salmista, ô neto, ô Luiz, ô sucesso. irmão, Pronto. aquieta, aquieta e saiba que o Senhor é Deus. Ô ciência, ô políticos, aquieta e saiba que o Senhor é Deus. É dizendo assim, aquieta as nações se levantaram uma contra o meu Senhor, está escrito no Salmo 2, se rebelaram contra o governo de Jesus sobre as pessoas, e as nações nessa hora não sabem o que fazer. Então nós que sabemos que há um governo acima do governo terreno, que governa todas as coisas, nessa hora nós temos que saber assim, bom, eu vou me aquietar, porque o governo celestial que governa também tudo nesse mundo, a Bíblia fala que tudo foi entregue a ele, Luiz, tudo, Tudo, a no chave está céu, na na mão terra dele. e abaixo da terra, tudo foi entregue a Jesus. Então, ou seja, quando nós entendemos isso e aquietamos a nossa alma, como você falou aí há pouco, nós temos que entender isso. E eu vou dizer ainda mais, Luiz, nós somos a geração que não sabemos aquietar a alma. Sim. Nós somos a geração que não sabemos aquietar a mente. Ué, e Nós somos a geração que não sabemos aquietar a boca. Pode e falar, pastor. a nossa geração presenciou até uma doença que foi, o pessoal da medicina aí sabe, que ela entrou até no CID, que é aquele Código Internacional de Doença, que é a chamada SPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado. Isso Sim, sim. atinge a maioria dos adolescentes, das crianças, que são Da expostas juventude atual. exposto a tanta informação, a tanta mídia, a tanto celular, a tanto jogo, a tanta notícia, em um desenho que a gente acha que é um desenhozinho bobinho, em 30 minutos tem mais de 1.000 informações ali ao mesmo tempo. É uma bomba, é um tiro, é um pássaro, é um cachorro, é um navio, é um foguete, é um amarelo, é um rosa, é um preto, e isso vai acelerando a mente da criança a ponto dele depois não ter mais contemplação. Ele não consegue parar e ficar um pouquinho respirando, não é aquela criança que vai agitando. E essa criança vira um adolescente assim, um jovem assim e um adulto Um assim, esposo, uma uma esposa esposa assim. assim. Então nós já estamos assim colhendo. Eu lembro que o pastor Silas Malafaia falava a despeito de um tema muito polêmico, que a gente não pode nem falar dele hoje, senão é processado, mas ele dizia que vocês vão ver o que é essa ideologia de gênero, vocês vão ver o que é essa inversão daquilo que De Deus, valores. daquilo que Deus estabeleceu, não é hoje não, é daqui 30 anos. O tanto de pessoas frustradas, suicídio, perda de objeto de vida, porque está invertendo aquilo que Deus criou para ser. Então, pastor, a igreja, agora voltando aqui para nós, eu preciso Sim, primeiro, eu sim. preciso aprender a descansar. Sabe por quê? Porque é para mim e depois através de mim, porque as pessoas estão nos Sim, olhando, sim. pastor. Eu Verdade. pude fazer uma meditação rápida num grupo da família aqui essa semana, e o Senhor me deu um texto, que é em Hebreus 12, que fala assim, há uma nuvem de testemunhas que estão nos observando. Sim, Entendeu? O sim. texto ele diz desse jeito aqui, ó. O Hebreus capítulo 12. Ó, portanto, você aí que está nessa live e eu também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com Prossigamos. paciência, ou seja, prossiga. Ou seja, para eu fechar aqui a minha fala, pessoas estão olhando para você. Então a sua estrutura, Verdade. você não é responsável por ninguém. Isso sim, mas pessoas estão vendo Jesus através de você, principalmente quem não é Sim, sim. cristão. Como é que eu, Luiz, Neto e os irmãos que estão na sala, como é que a gente relaciona com Jesus? Através da oração, da Bíblia, da revelação da palavra.
Mas o mundo, como é que ele relaciona com o eterno, com o céu? É através da nossa vida. Nós somos a Bíblia que Nós somos lemos. o livro aberto. As pessoas veem Jesus através do Jacques, através do Neto, através do Luiz, da André, de todos que estão aqui. Então, se eu não mantenho um equilíbrio nesse tempo de correria, de incerteza, que Jesus que eu vou comunicar para aqueles que estão me olhando? Né? Fala aí, pastor. Hoje eu falei muito. André, Não, moço, mas hoje é o seu dia. Achei isso. a irmã André. Tem dia que eu falo aqui, esse dia eu falei, rapaz, não deixei nem Luiz falar. E hoje é você, irmão. Cada dia o Espírito Santo, isso aí que é bom. Falando, Luiz. A irmã André, posiciona pra gente aí o horário, que eu tô sem relógio. O horário, viu, André? Bem. Luiz, Raquel, seja bem-vindo, bem-vinda. Luiz, há uma realidade sobre aquietar. A Bíblia fala bem assim, entra no descanso do Senhor. As pessoas pensam que, eu vou guardar domingo, eu vou guardar dia de sábado. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia fala que quando você entra no descanso do Senhor, a Bíblia está falando que você está entrando pela fé, tendo paz na alma, tendo paz no espírito, tendo paz aqui na mente, confiando literalmente. Ou seja, você entra nesse lugar de descanso, crendo em Jesus e descansando, e acalmando a mente, acalmando a alma. Nós falamos de uma geração que não consegue ouvir, Luiz. Ou seja, marido que não consegue ouvir a mulher, mulher que não consegue ouvir o esposo, filho que não consegue ouvir pai, pai que não consegue ouvir o filho. Ou seja, pessoas com HD sobrecarregado, Luiz. Esses dias, nos momentos que nós socorremos alguém, igual esses dias atrás, os jovens da igreja socorreram um jovem aqui na terceira ponte aqui de Itabuna, que ia se jogar. E quando trouxeram ele para a igreja, e eu fui conversar com ele, ele falou, pastor, nada que fala consegue parar aqui. Os pensamentos estão acelerados na minha cabeça. E a primeira coisa que eu fiz com ele foi orar aquele versículo que diz, eu tenho a mente de Cristo. Eu pedi a ele, ora isso, vamos orar a palavra aqui comigo, eu tenho a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? A mente de Cristo é uma mente equilibrada, que na hora da tempestade, dormia, o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ou seja, quando eu encontrei Leandro pela primeira vez também, Luiz, eu me lembro que a cabeça de Leandro era um HD filtrado, eu diria assim, com os fios queimados. Então, assim, se nós encontramos uma geração em tempo de pandemia com HD sobrecarregado, descarrega ele, irmão, descarrega nele, traz à memória o que é bom, o que vai dar esperança, né, Luiz? Aí voltamos lá para o versículo que nós iniciamos essa live. Quero trazer à memória só o que me dá esperança. E isso é um exercício de fé, pastor. Isso não é assim, não bater o dedo, eu quero ter paz, não. É um exercício de fé. É eu olhar para a palavra de Deus. Porque Davi, o Salmo 37, fala o seguinte. Pai José Augusto. Chegou aí. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muitos de nós entregamos, mas não confiamos. Eu dou um exemplo disso, até cito nós dois. Motorista perto um do outro. Você entrega o volante do carro, mas não confia. Toda hora você freia. Lembra daquela viagem? Eu até falei esse dia. Que quase que um tomba o carro quando o outro está dirigindo. Por quê? Porque você fica tenso. Será? E aí, com Deus é a mesma coisa. A gente entrega a vida, mas não confia. E aí, nesse momento de não confiança, você pode dizer... Aí há uma confusão na mente da gente. Mas eu não já aceitei Jesus? Eu não já entreguei a minha vida nas mãos dele? Por que eu estou assim? Porque está faltando confiança. Porque a entrega já foi feita, mas é entrega e confiança. É verdade. E outra coisa, Luiz, quando a confiança de fato, ou seja, você é pastor junto comigo, fomos consagrados juntos, e é como se você chegasse na minha casa e ao estar na minha casa eu descobrisse que você não está confiando. Sim. E eu falava assim, ele é meu amigo e não confia em mim. E eu sei que há essa confiança recíproca entre nós. Agora imagine Jesus. Eu chego aí na loja, o Jackson falando aí, né? Eu chego na loja do Jackson e eu fico esperando que Jackson não vai confiar em mim. Então Jesus sonda o nosso coração e ele sabe.
Então, ou seja, se você é amigo de Jesus, e ele fala, não vos chamareis mais de servo, mas de amigo, se você de fato é filho de Jesus, se nós o somos, então, ou seja, uma criança pega na mão do pai e atravessa o farol sem olhar para o lado esquerdo nem direito. Uma criança faz isso. Então, ou seja, nós devemos segurar na mão de Jesus nesse tempo de pandemia e descansar, que nenhum carro vai nos atropelar, que nenhuma carreta vai passar por cima de nós, porque nós estamos agarrados às mãos de Jesus. Pastor Luiz, vai lá. E aí um homem que entendia tudo o irmão Jacques colocou aí, olhar os exemplos que temos na palavra nos tranquiliza mesmo. Mas na palavra é Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, cheio de defeitos, cheio de falhas. Se você olhar, se você puxar, como diz um amigo meu, a capivara de Davi, você vai ver que crime era o que mais ele tinha, mas tinha um coração rendido. E aí ele colocou o seguinte: eu fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. É um relato de quem caminhou com Deus. Então você e eu podemos olhar para isso. Será que o Senhor vai me desamparar logo agora, na hora que eu mais vou precisar dele? Né? Então... Ô, irmão! Irmã Soli Maia de Conquista, Soli, seja bem-vinda. Vamos descansar no Senhor. Amém. Com Augustinho e Carol. A irmã Alessandra, Luiz, a missionária Alessandra de Kleber, a missionária, missionária dos faróis, que se veste até às vezes de palhaço no centro ali para chamar a atenção. E um dia, pastor Neto, a Alessandra está aqui só para dar esse testemunho, eu já falei com ela, mas um grande médico aqui de Eunápolis, empresário, talvez um dos mais inteligentes da Bahia ou até do Brasil na área dele. Um dia, conversando com ele, ele falou comigo, rapaz, o mundo está tão estranho. Na época daquelas crises na Europa. Sim. Aí eu falei, tá mesmo. Aí ele falou, rapaz, eu estou começando a acreditar naquele povo que fica no sinal ali com a plaquinha, Jesus voltará. Aí esse povo que ficava no sinal é a irmã que está aí, a Alessandra, e o marido dela. Então, é a mensagem pregada, né? A gente não sabe aonde ela vai chegar. E os ricos agora, os grandes, inteligentes, os que faziam fiança em si, estão sem respostas. Mas nós temos a resposta. Luiz, eu acredito que está findando aí já a 1 hora da live. Vamos orar, né? Vamos orar, vamos encerrar. Vamos orar porque amanhã nós vamos estar aí. Amanhã eu falo desse tema da felicidade. Amém. Então deixa. Meio quilo de felicidade, um livro com 5 passos. Vamos desfazer essa ideia aí e buscar a palavra. O que a Bíblia diz? Mas é igual o Marcelo Paz está aí assistindo, dizer que ensinar ele, na hora que você estiver sofrendo, você mentaliza. Agora tem um bocado de gente ensinando um bocado de coisa aí. Vamos para a Bíblia, irmãos. A Bíblia tem a resposta, né, Luiz? Tem. Amanhã nós falamos sobre isso. Senhor, mais já acabou, né, Bíblia? Vamos orar. Ora aí, pastor. Meu Deus, nós abençoamos cada vida, Senhor, que entrou aqui. O Senhor é conhecedor, Pai, da realidade de cada irmão. O Senhor é conhecedor da vida de cada um desses que estão aqui conosco. E eu libero uma palavra abençoando cada um. Meu Deus, guarda a família, guarda o coração, guarda, Senhor, a mente nesses dias difíceis. Oh Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um. Amém, meu irmão? Está encerrando aqui, falta o cronômetrozinho já apareceu aqui, falta 1 minuto e 42. Suas considerações. E a graça do Senhor, a paz, seja com todos os irmãos, em Vitória da Conquista, em outros estados, em outras cidades, aqui em Itabuna e Eunápolis. Irmãos, Deus é conosco. Tenha a paz que excede todo o entendimento, a que vem do alto, né, pastor Luiz? Deus a irmã Mirelle aí de Oeste está igual o trabalhador da última hora, viu? Chegou no finalzinho do dia, recebeu a mesma paga. Deus abençoe, irmão. Pastor, fica na paz, até amanhã. Dedé, Sara, todos aí, Deus abençoe. Deus abençoe. Paz, pastor Luiz. Amém.